Praticamente é uma continuidade da nossa lição anterior. Perceberam aí que é os nomes de Deus, mas nós vamos dar uma introdução e talvez nós não vamos conseguir, ou também não é essa a preocupação de fazer o término hoje desta lição. Explico o porquê. Essa lição, Jesus é Jeová, Jesus é Deus. Precisamos de fazer alguns comentários extras, porque nesse estudo, ele tem um foco bíblico de comprovar a deidade de Cristo, correto? Disso nós não temos nenhuma dúvida, nenhuma objeção aqui, mas eu quero fazer um apanhado muito breve, histórico, sobre versões bíblicas. E há um grande perigo que alguns irmãos têm levantado essa questão, outros não, mas eu acho que é interessante nós colocarmos essa questão em pauta, porque a nossa lição sobre Jesus, Deus, Jesus Jeová, ela parte de uma versão da João Ferreira de Almeida, a só corrigida. Eu não sei aqui quantos têm a versão atualizada e quantos estão com a versão da ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Mas durante o nosso estudo, eu vou pedir para que alguns leiam alguns versículos da ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e os demais que têm a Almeida Revisada e Atualizada, ou outras versões. Pode ser a versão Novo Mundo, a versão na linguagem de hoje, mas nós vamos fazer comentários e subtrair as verdades que estão escondidas, as verdades que estão expostas. Mas se a gente começar agora sem fazer um breve comentário sobre a palavra de Deus, a sua origem e tudo mais, nós vamos ficar meio que perdido no espaço e no tempo. A intenção não é fazer assim um histórico completo da Bíblia. Talvez eu nem vou comentar sobre a Vulgata, sobre a Septuaginta, mas eu quero fazer um apanhado cronológico de como se chegou a isso, e depois nós podemos nos aprofundar, dependendo da reação dos irmãos, dos ouvintes, ou de quem trazer essa provocação para que haja o questionamento. Se não houver questionamento também é porque está tudo bem, mas não está. É por isso que priorizamos trazer. Então a questão da nossa apostila, eu quero que os irmãos guardem, nós vamos fazer talvez no meio para frente do nosso estudo, podemos trazer a sequência do nosso estudo. Acontece, irmãos, nos primórdios do Evangelho, logo depois que os apóstolos se foram, ficaram os manuscritos originais, e isso nós cremos, é dito isso. Só que esses manuscritos originais, eles foram sendo copiados, foram tiradas cópias. Só para lembrar para os irmãos que tem uma raiz muito complicada e não é de hoje. O livro de João, por exemplo, dos 4 evangelhos, João fala muito do gnosticismo. Explico o porquê depois isso, a preocupação de João. Mas graças a Deus que nessas cópias, nessas versões e traduções, Deus mandou homens que permanecessem estritamente firmes e fiéis aos escritos originais. 2 textos, o do Velho Testamento, que é conhecido o texto massorético, não sei se é novo isso para alguns, mas é um texto hebraico do Velho Testamento. Quem copiava era só os escribas judeus, e demorou muito, só depois, no século 3 a 4, que foi acrescentadas as vogais nesse texto.
para fazer uma cópia do Velho Testamento era muito zelo. Por exemplo, se eles errassem uma letra, toda a página era rasgada e destruída. Era milimetricamente desenhado a Bíblia, com toda atenção. Esse é o texto massorético. No Novo Testamento, o conhecido textos receptos. Esse textos receptos do Novo Testamento, ele veio da igreja grega, dos irmãos gregos, também chamado texto bizantino, que é o mais fiel e o mais antigo no Novo Testamento. Até o ano 100, cento e pouco, primeiro início do segundo século, o Novo Testamento era copiado do textos receptos da igreja grega. Até o ano 400 depois de Cristo, ele foi compilado. E já no ano 400 já era aceito os 27 livros do Novo Testamento como os livros divinamente inspirados. Já tinham sido tirados os textos, os livros apócrifos ou textos apócrifos. A primeira e segunda e terceira geração das cópias originais, elas foram perdidas, como eu já disse aos irmãos. Ocorreu que na Idade Média, e ela iniciou do século V, por isso que o irmão falou até o ano 400, do século V até o século XV, foi quando a Bíblia teve problemas muito sérios. Os textos dos albingenses e os textos dos valdenses ou foram destruídos ou foram confiscados pelo Vaticano. Se existem na biblioteca do Vaticano, ainda é um mistério, mas a maioria foi queimada, tanto os textos quanto aqueles que portavam essas cópias, ou eram queimados ou eram trancafiados, e de uma morte trágica para servir de exemplo. E a história mostra vários irmãos que sofreram essa penalidade. Lá por volta do ano 1550, que já é o fim da Idade Média, quando veio também a imprensa, e juntamente com Gutenberg, que foi a primeira geração de Bíblias impressas em série, mas o Novo Testamento grego é publicado em Paris. Só em 1681, que João Ferreira de Almeida, que é a versão que nós mais usamos, ele traduziu o Novo Testamento. Vocês sabem que João Ferreira de Almeida era um padre, e ele traduziu o Novo Testamento. A base que João Ferreira de Almeida usou é o Textus Receptus, ou texto bizantino, porque o nome Textus Receptus só veio depois, quando na capa de uma das versões foi publicado que era baseado nesse texto bizantino, no texto da igreja grega. Em 1741, João Ferreira de Almeida faleceu, não conseguiu terminar a tradução do Velho Testamento, e depois houve algumas outras versões que foram, mas uma das mais interessantes foi a versão James King. O rei inglês convocou 50 teólogos de perfeita índole que trouxessem uma versão inglesa, porque o primeiro inglês que traduziu a Bíblia em inglês, ele foi queimado, e todo confiscado a sua tradução. Então essa versão de James King, ela é considerada um dos maiores tesouros que podemos ter, e ela é fiel ao texto massorético e ao texto Receptus. Em 1693, a Almeida fiel foi reimpressa, mas depois começaram a haver novas versões que foram alterando radicalmente as escrituras, com novos textos gregos,
e ainda hoje estão sendo acrescentados. E aí a pergunta é: qual é o que está errado nas versões modernas? Nós podemos ver algumas das cronologias dessas versões, porque todo esse tempo, esses séculos, pessoas mal intencionadas, os falsos profetas, foram trazendo livros e modificando, e esse modificar podemos dizer adulterando o texto original. E um dos principais ícones de tudo isso foi Constantino, que no ano 331, ele chamou Eusébio, e Eusébio foi encarregado de comandar uma versão bíblica voltado a um ecumenismo, que diminuísse um tanto a exaltação e a deidade de Cristo, e que essa Bíblia pudesse ser mais bem aceita para todas as religiões, e para todas as seitas gnósticas, ou ao povo grego, ao povo bárbaro, e que todos pudessem concernir numa versão mais branda. E nisso foi necessário rejeitar a deidade de Cristo. Esse texto é conhecido como a heresia ariana, ou texto ariano. Lá no ano de 1844, foi encontrado um manuscrito concordante com essa linha do Vaticano, que reprova a deidade de Cristo, um breve texto ariano. O pessoal da Testemunha de Jeová adota esse texto ariano, que vocês podem ver que eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador, como Deus. E isso não se restringe só às seitas dos dias de hoje, mas também tem adentrados nas nossas igrejas com textos que sutilmente abrandam a deidade, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma nós vemos que o gnosticismo dentro das igrejas tem aparecido com grande força. Ele tem ressurgido com grande força. Omitem e abrandam a perdição eterna, a doutrina do inferno e a condenação eterna, e traz à tona esse gnosticismo. Eu não quero que os irmãos se assustem tanto assim, mas se preocupe pelo menos, porque nós, descuidadamente, ou também sem tanto informação, nós compramos uma versão da Bíblia que talvez é mais fácil de a gente entender, porque a ideia de pano de fundo é essa, mas o pano de fundo é outro. Não porque os tradutores ou os editores talvez estão focados nisso, mas sim uma questão comercial. Os irmãos sabem que a Bíblia hoje é uma questão comercial, e tem que trazer ao agrado do público, para que o público compre. Então hoje tem versão feminina, versão infantil, toda virou uma prateleira, irmãos, e nós temos que ter algum cuidado com isso. Eu gostaria de fazer algumas comparações com os irmãos. Primeiro eu quero pedir para os irmãos abrir em 1 Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Eu quero pedir para a Natália, que eu já leia para nós, Natália. 1 Pedro 2:2. Só um minutinho. Quem está com a versão atualizada e revisada? Sem problemas, tá, irmão? A Suzy também. Quem que está com a Almeida corrigida e fiel? Tá, então quando eu pedir para corrigida e fiel, aos irmãos lerem. Quando eu pedir para atualizada outra versão, aí os irmãos que estão com atualizada e ler, e a gente vai colocar em pauta de conversação. Tudo bem, irmãos? Então a Natália vai ler para nós 1 Pedro 2:2. Isso.
Desejai, agora a fiel, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vade crescendo. Na versão atualizada não tem o não falsificado, omite e retira, o não falsificado. Qual a ideia que se coloca nessa versão? É que você pode desejar afetuosamente um leite e que vá em frente a ele. Mas qual leite? O leite que aparecer. Na original, no texto receto, está não falsificado, não é qualquer leite. Não dá amplitude para isso. A questão é que algumas versões omitem ou o genuíno leite, ou evitar o leite danificado, ou como a gente vê aqui, não falsificado. Vamos mais alguns, irmãos? 1 Timóteo 3,16. Quem está com a atualizada? Quer ler de novo? Lê com voz grande. Vamos lá, Natália, faz favor. Desculpa, porque a da Natália é a versão de hoje. A do irmão que está em... Leia a sua, o irmão. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado pelos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Essa é Almeida revisada, atualizada, a sua linguagem de hoje, tá? Que ainda ela é mais liberal que a que os irmãos estão lendo. A fiel é, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Quem que é esse Deus que se manifestou em carne? Jesus. Amém? Amém. Então aqui, na Almeida Corrigida e Fiel, é sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Na versão que os irmãos leram, que é atualizada, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Certo? O que ocorre aqui? Eu não tinha visto essa observação que tem aí, irmãos, dizendo aquele em relação a Jesus. Amém. 1 João 4:3. Quem está com a versão ACF? Você está? Leia para nós, Renan. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Certo. Ou a outra versão? Pode ler, irmã. Pode ler. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido, que vem e, presentemente, já está no mundo. O que omitiu aí? Que Jesus veio em carne. O gnosticismo, ele omite a vinda de Jesus em carne. Entendeu? É até interessante trazer esse assunto para os irmãos, que abra essa discussão, e que isso, não que as versões que os irmãos estão usando, tem que deixar de usar, mas tem que estar atento, quando você for fazer uma discussão, um estudo teológico, é interessante você ter mais versões, e sempre estar com a fiel do lado, sempre esteja com a fiel do lado.
O debate é tão primitivo que o próprio apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos e vamos divertir igual aos demais. É isso. Mas a questão está de uma forma sutil, já trazendo uma dúvida. Ó, ele veio em carne mesmo? E se veio, ele foi Deus? É essa discussão, irmãos, que nós temos que levantar, porque eu sei que são pontos difíceis da Bíblia, mas importantíssimos, porque como nós já fizemos um pacto na igreja de sair do leitinho, nós poderíamos estar falando aqui: adultério é pecado ou não? Gente, não é verdade, irmãos? Mentir é pecado ou não? Né? Não amar o próximo é pecado ou não? A gente vai ficar só no discurso. Agora, essa postura da igreja, e é evidente, são poucos irmãos que estão atrelados a essa profundidade na palavra de Deus. Saímos ontem de Efésios, e Efésios foi uma contundência espiritual para que pudéssemos compreender o evangelho espiritual de Deus, dos mistérios de Deus, da profundidade de Deus. Então nós podemos tranquilamente estar trazendo aos irmãos e fazer, vamos dizer, esse test drive de como nós estamos, espiritual, da questão da carne. É sutil mesmo, omite de um lado e acrescenta do outro, e algumas versões acrescenta, retira de tudo. A NVI, eu não trouxe a NVI, irmão, vocês me desculpam, eu comecei ontem, fiquei até de madrugada, né, irmãos, preparando o estudo dessa viagem que eu fiz. Então eu tive, embora a pregação de hoje à noite já está praticamente terminada, mas o certo, eu estou fazendo aqui um teste com os irmãos. Se houver essa reação, aí nós vamos trazer a NVI, nós vamos trazer a Tropson, nós vamos trazer a atualizada, né? Nós vamos trazer a versão Novo Mundo, e vou trazer também a Bíblia Católica. E nós vamos fazer um debate, às vezes num versículo só, e falar: irmãos, não é que é assim mesmo? E a gente não está nem percebendo disso, estamos indo... Porque você vai na prateleira comprar a Bíblia, primeiro você vê o preço. Às vezes acontece, primeiro você vê o preço, depois você vai ver o gosto seu. Mas é uma capinha feminina, cor de rosa, eu vou dar para minha filha. É uma capa branca, eu vou dar para o casalzinho que vai casar. Mas além de tudo isso aí, irmãos, qual é a versão que está... Você está passando para alguém uma palavra falsificada, e nós temos que ter esse cuidado. A igreja tem que ter esse cuidado. Não é um perfeccionismo de fariseu, não é isso. Longe disso, irmãos. Porque às vezes fica cansativo, diz assim: mas parece que a gente está virando fariseu. Não é isso, é o cuidado com a palavra de Deus. E o irmão, volto a dizer, o versículo que o irmão leu em 1 João 4:1, que não estava aqui na pauta do irmão ler, mas ele afirma, não só aqui, mas em várias passagens: não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, você acha que esses falsos profetas que se levantam no mundo não vão trabalhar em cima do que está escrito? Torna-se uma ideologia cristã e não uma vida em Cristo. Porque aí você começa só em debate de letras. A minha preocupação com os irmãos é não ter um debate de letras, mas um debate de confirmação espiritual. Amém, irmãos, Jesus veio em carne mesmo, e isso nós cremos, isso nós vivemos. Não pode ser uma teoria para nós, porque senão não adianta nada trazer o assunto em pauta. Tudo bem, Jesus veio em carne, agora eu vou brigar por causa disso. Então nós vamos ficar fundamentalistas. O que nós temos é viver, primeiro de tudo, viver o Espírito do Senhor em nós, que Ele vem em carne. Paulo disse: se nós não cremos nisso, vamos para a festa, vamos viver, vamos aproveitar o mundo. Incrível isso, né, irmãos? Se nós não cremos que Jesus ressuscitou e que Ele veio em carne, não tem validação. Em 1 Coríntios 15:19, o que diz lá? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Irmãos, nós precisamos de entender, e eu gosto muito lá do livro de Efésios, quando fala que a igreja, ela anuncia o evangelho celestial, as potestades, irmão. Não se limita só aqui na terra. Olha, parece que a carne só se limita aqui, mas tira Jesus em carne e há uma grande espiritualidade à tona. Olha, é espiritual,
E aí nós vamos cair naquela, né? Falou de Deus é bom. Ah, tá falando de Deus é bom. Ah, que igreja está aí? Não, tá falando de Deus é bom. Tá indo numa tremenda seita lá, falando, não vai, tá falando, é melhor que tá no mundo, é melhor que tá na droga, é melhor que tá na bebida. Irmãos, Satanás pega de tudo quanto é jeito, até os santinhos. Não é? Até os santinhos, e é isso. Jesus pegou os santinhos e falou, olha, vocês são hipócritas, vocês são raça de víboras. Tinha um legalismo por trás disso, e é preocupante. As pessoas estão sendo muito ludibriadas, enganadas, e acham que está tudo bem. Olha, irmãos, 11 horas, nós vimos praticamente 2 versículos. É interessante, nós tínhamos mais alguns, e não entramos na apostila, porque na apostila é uma simples conferência, tá, irmãos? Depois a gente vai ver lá, principalmente o item 2, é onde o irmão Márcio vai trabalhar mais. É uma comparação de Jesus, uma confrontação confirmativa, afirmativa, de Jesus no Novo e no Velho Testamento. Acho que isso aqui até da parte para quem gosta de estudar é muito interessante. Onde diz de Jesus no Velho e no Novo Testamento. Tá ok? Só para fazer o fechamento, de tudo que eu ouvi dos irmãos, e tem um fundamento bíblico interessante. O espírito de Balaão. O espírito de Balaão, quando ele viu o povo de Deus, e o Senhor, né, disse a Balaque, né, ó, não vai que não vai ter jeito. Deus está com eles. Balaão, apesar do dinheiro, das ofertas que ele recebeu, ele pôs na cabeça de Balaque que era só prostituir o povo de Deus. Que aí Deus ia colocar a mão neles. Exatamente esse espírito de Balaão, ele tem vigorado muito. Então traz no povo de Deus essa concepção dualista, o tríplice, aceitável, e quando vê, irmãos, perdeu a originalidade tão óbvia e simples do Evangelho, que é o caminho da cruz, o Evangelho das aflições. Quando se acorda, e se acordar, já não tem mais como, porque já está impregnado, já está corrompido, né? Uma das palavras mais terríveis que eu acho na Bíblia, é quando diz, já está cauterizado. Quando cauteriza, irmãos, aí é uma reação química, né? Que não há mais um catalisador para retornar às origens. Eu temo a isso. Então, por isso é que o irmão Márcio, eu ia até trazer num sermão de domingo à noite, mas eu acho que fica muito de estudo, né? Pano de estudo, e aí também os visitantes que vêm, pode ser que falem assim, mas, puxa vida, eu fui lá ver diversão bíblica, porque de repente o assunto ele desenvolve, de repente não desenvolve, e você tem que ter material para trazer, mas aqui num debate aberto, eu creio que trouxe para nós subsídios, trouxe mais informação, para que a gente possa enriquecer cada dia mais, amém, irmãos? Valeu então, um bom domingo a todos ainda.